Então é o seguinte, é chegada a hora, chega de enrolação, vamos encarar esse monstrão aí. Eu recomendei que vocês façam uma inspeção detalhada do eixo de transmissão de potência. E eu vou fazer isso para vocês aqui. Só que eu vou fazer um esboço dos tijolinhos e depois que eu obtiver os valores precisos nas tabelas, eu venho aqui e faço bem arrumadinho para vocês, pode ser? Então eu vou ativar minha caneta flamejante e vou começar a esboçar os tijolinhos fora de escala, fora de proporção. E primeiramente vamos falar sobre a fixação de elementos montados. Então, gente, embaixo de onde tiver qualquer coisa fixada, em toda a extensão, em toda a largura do elemento montado, eu coloco um tijolinho. Então vamos lá, concordam comigo que eu tenho um elemento A montado aqui? Então eu venho e desenho esse tijolinho. Eu sei, porque eu já analisei o exercício, que os rolamentos todos foram montados através do mesmo tipo de interferência. E o KFF da interferência depende do sigma R, que é o mesmo para os dois rolamentos, e do tipo de interferência, que nesse caso é o mesmo para os dois rolamentos. Então, em toda a extensão, em toda a largura do rolamento, eu vou desenhar um tijolinho. Lembre-se, isso aqui é um esboço. Daí, além disso, então deixa eu fazer uma bolinha aqui para ficar tudo igual que a gente já fez para o rolamento B também. Eu vou trocar a cor da caneta só para ficar fácil vocês entenderem. Agora, eu sei que eu tenho outros dois elementos montados aqui no eixo por interferência. São eles os elementos 2, que é uma ECDR, e o elemento 3, que também é uma ECDR. Então, em toda a extensão da ECDR, número 2 e da número 3, eu vou colocar um tijolinho. Então, como é um esboço, eu não vou me importar com a altura precisa dela no momento. Eu só quero te mostrar que essa inspeção inicial é bastante importante. Qualquer coisa depois você ajusta a altura desses tijolinhos. O que eu quero aqui no momento é te mostrar a influência do KFF em toda a região que tem algum elemento montado. E aí, por fim, eu tenho um acoplamento que ele é montado nesse eixo através de ranhuras. Então, em toda a largura do acoplamento, eu também desenho um tijolinho cuja altura ou intensidade ou magnitude nós vamos obter através dos gráficos e tabelas específicas. E aí, para a gente finalizar esse mapeamento inicial, eu vou fazer uma inspeção, uma análise, uma digitalização, um escaneamento ao longo de todo o eixo em relação a locais que têm variação geométrica. E nós já havíamos detectado que existem apenas dois locais, a variação geométrica nessa região e uma variação geométrica nessa outra região. Então você sempre vai colocar um tijolinho bem fininho. Quando eu falo bem fininho, é porque a influência da variação de seção sempre acontece numa região, olha aqui, bem próxima dessa variação de seção. E sempre incidindo, turma, na região de menor diâmetro. Então vou fazer a mesma coisa aqui desse lado, certo? O quão espesso é esse tijolinho também, o quão espesso é esse outro tijolinho, não importa muito pra gente, porque esse diagrama ele é mais ilustrativo, tá certo? A única parte quantitativa que eu vou precisar vai ser da altura, da intensidade, da magnitude desses fatores de concentração de tensão. Então, os KFFs de variação geométrica, não se preocupem que a largura deles vai ser imprecisa. Em compensação, a largura dos KFFs dos elementos fixados nos eixos é bem precisa, porque equivale à própria largura dos elementos, certo? Então vamos fazer um negócio bonitinho agora e eu vou lançar a mão de todos os gráficos e tabelas específicos. Vamos começar pela fixação dos elementos que foram montados no eixo através de uniões por interferência. Então tá aqui o gráfico que a gente já tinha usado anteriormente. Então eu vou usar a cor preta para especificar o KFF dos rolamentos A e B. Eu sei que o sigma R é de 800 megapascal, então eu vou pegar esta região aqui e sei que eles são interferência da forma D. Vou jogar os 800 megapascal aqui no gráfico da forma D, jogo aqui para a esquerda e através de uma interpolação gráfica, ou seja, uma coisa visual mesmo, eu vou estimar que o tijolinho tem altura de 1,53. Vou fazer bonitinho agora e obviamente vou colocar esse tijolinho embaixo da largura dos rolamentos. Tudo que for relacionado à fixação dos elementos eu vou colocar em tijolinhos da cor verde, tudo bem? Agora, quando eu falo do fator de concentração de tensão KFF devido à montagem dos elementos 2 e 3, que também tem o mesmo sigma R, porém foram montados com interferência da forma C, o processo é o mesmo. Inclusive, a gente já tinha feito isso anteriormente. 800, jogo na curva da forma C e tenho o KFF de 2,5. E conforme prometido, vou fazer bonitinho e arrastar esse 2,5 para servir de altura dos tijolinhos que estão embaixo das engrenagens 2 e 3. Agora, me resta determinar
o KFF da fixação do acoplamento, que foi unido nesse eixo através de uniões ranhuradas. E claro, o gráfico para a obtenção do KFF de uniões por adaptação de forma é diferente do de uniões por interferência. Então eu vou fazer uma leve sobreposição aqui e uma análise crítica desse gráfico permite que a gente identifique que o KFF para uniões por adaptação de forma depende do limite de resistência e também do diâmetro naquela região. Só que nesse exercício, nessa região específica, a gente já conhece o diâmetro, equivale a 22 milímetros. Eu não tenho essa região de 22 milímetros especificada no gráfico. Ora, eu posso fazer um esboço bastante impreciso. Desculpa, não é bastante impreciso. Não precisa ter essa precisão fina. Basta que você faça algo um pouco mais grosseiro, tentando representar a linha do diâmetro de 22 milímetros. Então cuidado com o que eu falei de bastante grosseiro, vai me fazer uma linha tipo aqui, porque aí não é grosseiro, aí tá errado. Acho que você conseguiu entender, né? Então eu faço o cruzamento dessas informações que eu já conheço, 800 megapascal, jogo nessa curva e vou ter um KFF de 1,8. Ficou um pouquinho para cima porque eu fiz de maneira imprecisa. Então mesmo que você tivesse usado 1,81, não teria problema. Agora, antes de colocar esse tijolinho de 1,8 na região do acoplamento, deixa eu te fazer um questionamento. E se nesse exercício você desconhecesse o diâmetro nessa região, como é que você faria? Quem poderia te salvar? Aí você precisa se lembrar das minhas aulas anteriores, porque nessas ocasiões a gente usa o diâmetro de rigidez da torção, que também é conhecido como diâmetro de pré-projeto, que é uma situação hipotética na qual a gente estima que o eixo está sujeito somente à torção, o que não é verdade, e usa esse valor para poder estimar não só o diâmetro para o cálculo do KFF de uniões por adaptação de forma, como também o diâmetro para o cálculo do SN, que é o limite de resistência à fadiga naquele local, especificamente para a correção do C de tamanho. Tá joia? Então vou fazer bonitinho para vocês aqui agora. Percebam que com um pouco mais de capricho geométrico eu consegui detectar que o KFF é igual a 1,8. Bom demais. Quero chamar a atenção de vocês para mais uma coisa em relação ao diâmetro de pré-projeto. No caso do diâmetro de pré-projeto, a gente está estimando algumas coisas e você vai usar essas coisas estimadas para você calcular o diâmetro da ASME. Aí, quando isso acontecer, o diâmetro da ASME está sujeito ao recálculo. Então, se você estiver fazendo um projeto, você precisa usar suas planilhas de cálculo, MATLAB, ES, Excel, para que você possa fazer esse recálculo até que o diâmetro da ASME se estabilize e você siga com mais segurança e acurácia na determinação do seu diâmetro do eixo, que deve ser escalonado. Escalou no eixo, meu amigo. Lembra disso? Não me apresenta um cilindrão não, hein? E aí, turma, eu vou fazer bem rapidinho agora o KFF da variação geométrica, porque a gente já fez isso anteriormente quando a gente estava calculando a seção W. E o processo é o mesmo para achar o KFF da variação geométrica dessa seção aqui também. Então, como não vai caber na tela, eu vou colocar a tabela de variação geométrica em cima do gráfico de interferência e vou cruzar os valores de sigma R 800 megapascal, que era um dado do enunciado, R sobre D 0,05, que também era um dado do enunciado, e fazer a obtenção do KFF de 2,1 para esta região aqui, que era a região W, e para essa outra região aqui. Tá joia? Por favor, eu ressalto que o KFF da variação geométrica de raios de adoçamento deve ser contemplado, considerado, desenhado, esboçado, colocado, botado, fixado, determinado, circunferenciado, não, essa ficou ruim, sempre na região de menor diâmetro, tá legal? Não se esqueça disso. E aí, turma, você consegue perceber claramente, visualmente, que existem regiões com a incidência, com a ocorrência, ao mesmo tempo, dos dois tipos de fatores. Tem regiões aí que, ao mesmo tempo, tem elementos fixados e também com variação geométrica. Nessas duas regiões que eu vou te mostrar, essa é a primeira, essa é a segunda, existe uma combinação de fatores e a combinação de fatores deve ser calculada através da fórmula. Então, aqui no eixo de fatores de concentração de tensão combinados, nas regiões onde houver apenas um fator de concentração de tensão, a gente repete esses valores individuais. E onde houver a sobreposição, a concomitância, a repetição, a ocorrência de dois fatores, aí a gente faz a combinação deles através da fórmula. Legal, né? Espero que vocês tenham ficado felizes aí, porque a gente quebrou esse estigma de que é difícil desenhar esse diagrama, tá bom? Então repete para você mesmo essa frase: renasceu em mim a vontade de lutar. E segue para a resolução do item C, que está na próxima videoaula. Não vai cair agora não desiste não. Vamos terminar esse exercício, nem que se for na força do ódio.